Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em João, capítulo 1. Versículo 16 e 17. Eu queria falar um pouco sobre a graça de Deus hoje. Deus começou a me dar uma outra palavra ali, mas vamos lá. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, cada pessoa aqui nessa noite, Pai, nós só temos a Ti motivos de gratidão por Sua graça maravilhosa, Pai. E nós queremos agradecer, Pai, porque nós podemos receber, como diz a Tua palavra, da Tua plenitude e da Tua graça, e graça sobre graça. Pai, muito obrigado e nos perdoe, Pai, todas as vezes que nós temos feito da Tua graça algo vã, algo sem valor. E, Pai, firma os nossos passos na Tua palavra, para que não se apodere de nós iniquidade alguma. Nós oramos a Ti, Pai, no nome de Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa expressão, porque todos nós. Porque todos nós. Porque todos nós recebemos da sua plenitude. Esse todos nós inclui a você. Esse todos nós inclui a todos nós. Então, nós temos uma plenitude, nós temos uma graça, porque a todos nós. Quando o apóstolo Paulo ele faz uma oração em Efésios, é uma oração que ela me intriga muito. No capítulo 3. No versículo 14, ele diz assim: por essa causa eu me ponho de joelhos. Paulo dizendo, eu me coloco de joelhos diante do Pai, diante de Deus, a quem tome o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. Aí ele fala, a fim de poderdes compreender com todos os santos. A fim de poderdes compreender com todos os santos. O propósito de Deus sempre foi um povo de sacerdotes e não um povo com sacerdotes. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Então, quando ele usa essa expressão aqui, compreender com todos os santos, compreender o quê? Qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que me intriga nessa oração é que Paulo faz um pedido aqui, que se você for analisar, você fala, Paulo, o que você está pedindo aqui é uma loucura. O que você está pedindo aqui é grande demais, Paulo. Você está pedindo para que você está pedindo para que eu seja cheio de toda a plenitude de Deus? Você sabe o que esse homem está pedindo para você e para mim, meu irmão? Ele está dizendo que você e eu podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus, eu tenho que evocar a Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso aqui que ele está fazendo aqui é uma loucura. Essa oração que Paulo está fazendo aqui, eu acho essa oração louca, mas olha agora como é que ele diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera
em você, em mim, que opera em nós. Primeiro ele fala, pede um absurdo, e depois ele fala, mas ele é poderoso para fazer mais. E eu fico bobo de ver isso. E João está dizendo, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Ele diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu pergunto para você, meu querido, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a encarnação da graça. Como que eu ia compreender, como que eu ia entender essa graça se Jesus não tivesse se encarnado? Então Jesus, ele é encarnação da graça. E uma das doutrinas que eu acho mais lindas na Bíblia chama-se doutrina da graça e da soberania de Deus. Dois assuntos que me intrigam na Bíblia, me chamam a atenção, é graça e soberania. E a Bíblia diz assim, para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele, toda aquela que se coloca diante de Deus, se coloca diante do trono da graça de Deus, você pode ter uma certeza absoluta na sua vida. A graça de Deus será superabundante na sua vida. Você vai poder receber dessa graça, você vai poder beber dessa graça. Eu acho que é como aquele rio purificador de Ezequiel, quando ele diz que a água começou nos artelhos, depois ela foi subindo, foi para o lombo e daqui a pouco ele estava nado. Que aí eu acho que é a superabundância, a graça de Deus. Então quanto mais você adentra, quanto mais você vai experimentando dessa graça, mais você vai ficando saciado, mais você vai ficando pleno e as coisas do mundo, as coisas do aqui e agora, começam a perder todo o significado na sua vida e na minha vida. Como a graça de Deus me intriga. Paulo em 1 Coríntios 15:10, ele diz assim, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E aí ele diz assim, e a sua graça, a graça de Deus para comigo, não foi vã. Pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida. Olha o que Paulo está dizendo, a graça que me foi concedida. Se Deus concedeu graça a apóstolo Paulo, se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, será que Deus pode conceder da graça dele para você? Será que Deus pode conceder da graça dele para mim? Meu irmão, ele só não pode, como ele está ansioso para dar dessa graça para você começar a experimentar isso, e quando você começa a experimentar dessa graça, é uma coisa fantástica. Aí ele diz, e a graça que me foi concedida não se tornou vã. Ele fala, antes eu trabalhei mais do que todos. Aí você fala, Paulo aqui agora está forçando a barra, né? Ele está se colocando num pedestal, ele está dizendo que trabalhou mais do que todos os apóstolos. Mas aí ele fala, todavia, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Então, eu creio que Paulo, ele experimentou dessa graça e ele foi pedindo essa graça para Deus e Deus foi superabundando na vida dele. Por isso que ele diz isso. Eu estou trabalhando com as minhas filhas a questão de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus. Eu falei para elas ontem, hoje, do meu testemunho, quando eu comecei a ouvir a palavra na Modelex, e o pastor Humberto, ele começou a me preparar para o ministério sem eu imaginar que eu estava sendo preparado para o ministério. Porque ele crê que uma pessoa que se alimenta da palavra de Deus, essa pessoa vai ser usada por Deus. E ele começou
Maurício, você precisa ler a palavra. Maurício, pega a carta de Paulo aos Efésios e leia ela todos os dias, durante 40 dias. Não é para você decorar, mas ela vai ficar fotografada na sua mente. E eu, ao invés de ler uma, eu comecei a ler 3 vezes por dia. E fui lendo a palavra, e fui comendo a palavra, e fui alimentando. E ele só vendo. Ele ia fazer os estudos da Modelex, ele falava um texto, eu já... E ele só observava. Um dia ele chegou para mim e falou, você vai assumir eu aqui nos estudos. Eu falei, rapaz, você está louco. Uma pessoa que tem vergonha de falar em público. Uma pessoa que o meu apelido era Gardenal. Eu tomava Gardenal, tomei Gardenal muitos anos, fiz 3 eletros de cabeça. Eu não aprendi as coisas na escola. Um dia eu fui fazer um teste numa clínica psiquiátrica e eu fiquei bravo com aquele teste porque eles me deram cadeira faltando uma perna, me deram serrote virado ao contrário, umas coisas assim. Quando eu comecei a olhar aqueles desenhos, eu virei para o cara e falei, mas você está pensando que eu sou louco? Ele falou, por quê? Olha aqui esses... Ele falou, não, é para ver se você realmente... E aí na escola a molecada descobria que eu tomava Gardenal, começava aquela coisa, e eu falei, meu Deus. E quando ele falou para mim, você vai me assumir nos estudos, eu falei, como é que eu vou fazer um negócio desse? E eu quero dizer uma coisa para vocês, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, à disposição da graça de Deus, à disposição para sermos usados por Ele, é Ele mesmo quem vai nos capacitar para que o nome dele seja glorificado. E eu falei para o Humberto, eu não tenho jeito, não tenho condição. Ele leu um texto de 1 João, quando João diz que a unção que dele recebestes fica em vós. Eu li esse texto para minhas filhas essa semana. E ele fala assim, não há necessidade de que ninguém vos ensine, porque o Espírito da verdade vai te conduzir. E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, se a tua palavra que está dizendo, eu creio nisso. E ele vazou. E eu cheguei naquela Modelex sem saber o que eu ia fazer naquilo. Eu falei, meu Deus, eu estou na tua graça, eu estou agarrado aqui. E quando eu comecei a pregar, começou a vir texto, começou a vir coisas, e aquele medo que eu estava, até hoje eu estava ali sentado, suando, tremendo para vir aqui para frente para falar, e o negócio começou a sair, e aí você vê o Espírito de Deus operando, a graça. Quando eu acabei aquele estudo, parecia que se eu andasse em cima de ovos, eu nem ia quebrar aqueles ovos. De tanta unção, de tanta coisa, eu falei, o que é isso? E aí eu disse, deixa que sábado que vem eu vou arrebentar. Sábado que vem eu vou lá de novo e vou, porque eu estou vendo que eu posso, eu consigo. E eu esqueci que quem estava me patrocinando era a graça. E quando eu cheguei lá no outro estado para pregar, quando eu comecei a falar, gaguejando, suando, tremendo, falei uns 20 minutos e disse amém, acabei tudo. O Odir falou, o que aconteceu? Eu falei, não sei, mas eu sabia o que tinha acontecido. Eu fui agarrado na minha capacidade e na minha força. E ali mesmo eu clamei a Deus por misericórdia. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. E eu não quero mais fazer esse negócio aqui dependendo de mim, não. Mas eu quero depender da tua graça. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você sabe o que Deus usa e quem que Deus usa? Lá em 1 Coríntios 1, 26 a 29, se você tiver com a Bíblia aí, abra ela e veja o que Paulo está dizendo. Isso aqui é só a introdução para começar no estudo. Olha o que Deus usa. Olha o que a graça de Deus usa. Irmãos, reparai, irmãos, pois a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne,
nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Eu me considerava um louco, não um louco, mas uma pessoa que tinha um retardo mental. Eu não me achava uma pessoa normal. Quando eu vi isso aqui, eu falei, gente, é eu mesmo que Deus vai usar. Porque Ele está dizendo aqui, ó, Ele não foram sábios chamados, nem poderosos, nem nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então quem que Deus usa? Quem que Deus chama? É os que não têm capacidade nenhuma. Se você disser assim, não, eu posso, eu estudei, eu tenho uma capacidade, você não vai ser usado por Deus. Mas se você disser para Deus, Deus, eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu quero ser usado por Ti. De alguma maneira, na Tua soberana vocação, na Tua soberania, o Senhor me usa para glorificar o Teu nome. Eu fico vendo como que Deus usa pessoas. E Ele quer nos usar, meu irmão. Ele quer usar você, Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar o seu testemunho. Mas eu não tenho testemunho nenhum, Maurício. Você não sabe da minha vida. Você não tem, mas Ele pode lhe dar um testemunho. Nós vamos falar hoje aqui do Deus da graça. Você não pode, mas Ele pode. Eu gosto muito de um autor, M. Bonds, ele diz assim, Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. Deus unge homens. Às vezes nós vamos atrás de técnicas, de métodos, e Deus, Ele vai usar o quê? Ele vai usar pessoas. Eu fico pensando, essa semana, eu tive o privilégio de pregar na APEL, APEL 1, APEL 2, ontem na casa de custódia. E, gente, entrar dentro daquela prisão e poder dar o meu testemunho do que Cristo fez na minha vida, de que nós temos um Deus na Bíblia, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de poder, que pode pegar uma pessoa e transformar essa pessoa de dentro para fora. Quando eu terminei de pregar na P1, veio uns 4 para o meu lado, dizendo, irmão, eu era da congregação cristã, fui batizado lá, o outro da Igreja Batista e o outro da Assembleia de Deus. Conhecia a palavra, conhecia a Bíblia, falando. E eu disse para eles, meus irmãos, é o Evangelho que pode transformar nossas vidas, não é conhecimento da palavra, não é porque você foi batizado, porque você frequenta, mas é uma experiência que só Deus pode fazer nas nossas vidas. E você vê ali o sorriso das pessoas, você vê esperança. Eu falei, meu irmão, vocês estão presos aqui por grades. Está cheio de gente aí fora que estão livres, mas estão presos por grades invisíveis, algemas invisíveis. Você está com uma algema aqui, essa algema aí é de ferro, mas a do sujeito lá fora é invisível. O sujeito está preso, ressentimento, ódio, amargura, vícios, tudo quanto é tipo de vício que vocês pensarem. Ele passa em frente da APEL aqui e fala, os presos, estão tudo presos aí, esses caras. Preso está ele lá fora. Ele pensa que ele está livre, mas ele não está livre. Porque enquanto nós não conhecemos a graça de Deus e bebermos dessa graça, e experimentarmos dessa graça, nós vamos ser pessoas presas mesmo. Mas o meu Jesus diz assim, ó, você precisa conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade não é uma doutrina, meu irmão, a verdade não é um conhecimento metafísico, metafórico. O conhecimento, essa verdade é uma pessoa, que é Jesus Cristo. E você e eu precisamos conhecer essa pessoa, e depois que nós conhecemos essa pessoa, nós temos que nos relacionar com essa pessoa. Nós somos chamados para ter comunhão com Ele. E essa comunhão com Ele vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. E eu fico pensando, meu Deus, como que você pode usar uma tranqueira igual a mim? Como que o senhor pode usar uma pessoa tão fraca? E Ele vai usando.
Fui nessa PEL, fiz estudo na Morada de Deus, fiz estudo na Modelex, fiz estudo na Digital Contabilidade, fiz estudo na Sofer. Estou vindo aqui hoje, amanhã vou pregar na União da Vitória. E eu falo, meu Deus. Um amigo meu falou na oficina, falou, rapaz, você tem que parar de trabalhar e virar pregador, virar pastor, porque você só vive pregando. Eu falei, não posso parar não, meu irmão, aqui é meu ganha-pão. Eu ganho meu dinheiro aqui. Eu alimento a minha família aqui, eu pago minhas contas tudo aqui. E Deus me deu essa firma para me ganhar dinheiro e Ele me dá essas oportunidades de pregar o Evangelho. Quando Ele me dá, eu vou. E olha, a semana que eu mais ganhei dinheiro foi essa. A semana que eu menos trabalhei. Porque quando você e eu estamos cuidando dos assuntos do Senhor, cuidando dos assuntos de Deus, Ele vai cuidar dos nossos assuntos, meu irmão. Ele vai fazer superabundar as coisas. Ele vai fazer uma operação que você vai falar assim, o que está acontecendo? Esse é o Deus da graça. A Bíblia diz assim, aquele que ganha almas é sábio. Qual que é o anseio do teu coração? Qual que é o anseio do meu coração? Ser uma testemunha viva de Cristo? E Ele quer que você seja uma testemunha viva dele. Ele quer que você seja o bom perfume de Cristo. Sentindo o cheiro. Eu terminei de fazer o estudo na P1, um moço se aproximou de mim e falou, esse negócio aí de Jesus, de cruz, esse negócio aí de céu, de inferno, eu não acredito nessa bobazeira não, meu irmão. Não acredito nada disso não. Respeito você ver aí, mas eu não acredito nada disso não. Eu tinha acabado de ler um texto de Deuteronômio, quando Deus diz, eu coloco hoje diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Eu vi na vida daquele moço, literalmente, ele escolheu a morte. E quando você prega, nunca sua pregação vai ser perdida. Ou ela vai salvar ou ela vai condenar. Por isso que ele diz, é cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. Então, a graça de Deus, eu gosto muito desse texto de Jeremias 15, 19, porque ele diz assim, portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Separar o precioso do vil. Você consegue separar o precioso do vil? Às vezes aquilo que é vil você está chamando de precioso. E às vezes aquilo que é precioso você está chamando de vil. Nós não sabemos, nós não temos discernimento das coisas de Deus. Por isso que nós temos que clamar para esse Deus da graça, esse Deus da misericórdia, para que Ele venha operar essa obra nas nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos ser testemunhas vivas de Cristo. E é tudo baseado na graça de Deus. Os nossos pais, quando eles pecaram lá no Jardim do Éden, a primeira coisa que eles fizeram, sabe o que foi? Colher folha de figueira e fazer para si cintas, aventais, para tentar apresentar-se diante de Deus melhores um pouco. Isso é religião. Eu fazendo para. Mas lá começa a graça de Deus. Quando Deus diz assim, Adão, onde estás? Essa expressão, onde estás, é graça. A Bíblia diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, é Ele que vem no nosso encalço, é Ele que vem, com a graça dEle, nos alcançar onde nós estamos. E como é bom você pregar graça para essas pessoas que estão sem esperança nenhuma. E você vê ali o sorriso, e você vê ali esperança, uma perspectiva de vida. Olha, eu vou dizer para vocês, não tem coisa melhor do que isso. Você se colocar diante desse trono da graça de Deus, e Deus te encher da graça dele, Deus te capacitar, e você poder levar, não religião, mas levar
dessa graça, desse evangelho que Deus vem fazer por nós. O homem pecou, se escondeu. Deus, Adão, onde está as graças? Deus vem atrás do homem. Quando Deus vai conversar com o homem fala, olha, a mulher que você me deu, o culpado não sou eu. Quando Deus fala com a mulher, fala, a mulher culpada também não sou eu, Deus, é a serpente que me enganou. Deus não leva em conta isso. Deus pega o animal, sacrifica o animal, porque a Bíblia já estava dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus arranca a pele desse animal e Deus vem e cobre a nudez do homem. A Bíblia diz, fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus cobriu. Isso é graça. Eu sempre disse, aqui começa todo o projeto da graça de Deus. Aonde? Nesse onde está. Mas o projeto da graça de Deus, a Bíblia diz, começou antes da fundação do mundo. Antes de existir mundo, a graça de Deus já estava pairando, a graça de Deus já estava aí para que você e eu pudéssemos conhecê-la, receber dela e poder estar transmitindo dessa graça para as pessoas. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. Não foi antes, foi desde a fundação do mundo. Já estava lá no calendário de Deus, na agenda de Deus, nos anais de Deus, que Jesus viria a esse mundo para morrer e para ressuscitar. Para quê? Para que naquela morte ele pudesse atrair você no corpo dele, matar você e ao terceiro dia ressuscitar. E ressuscitar você juntamente com ele e fazer com que vocês e eu nos assentemos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Embora eu esteja aqui de pé falando com vocês fisicamente, mas pela fé eu sei que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o que eu vou levar desse mundo aqui? Eu estava falando com o Mário Rocha hoje, eu falei, Mário, se você parar para pensar, a criança quando ela nasce, ela não nasce para viver, ela nasce para morrer. Nasceu, está desencaminhando para a morte. Se não pegar um aparelhozinho infantil, não pegar uma meningite, uma coqueluche, uma doença, for atropelado, não acontecer nada, o que espera na velhice é o que? É a morte. Agora, o apóstolo Paulo, quando ele passou por essa experiência com Cristo, ele fala uma coisa que é meio esquisita. Ele diz assim, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que uma pessoa pode dizer que morrer é bom? Como é que uma pessoa pode dizer que morrer é lucro? Eu estava falando para minha filha agora quando nós chegamos. Algumas pessoas falam isso. Não, o meu viver é Cristo e morrer é lucro. Só que quando descobre que tem um câncer, descobre que tem uma doença e que essa doença, por ser uma doença grave, ela pode ter poucos anos de vida, ela já entra em desespero, já fica apavorada. E Paulo não, Paulo diz, o meu viver é Cristo e morrer é lucro. Ele fala, a minha vontade é de estar com o Senhor, que é muito melhor. Mas por amor de vocês, eu prefiro ficar na carne. Se eu ficar na carne e puder ser testemunha e mais pessoas virem a crer, mas a minha vontade é de estar com o meu Senhor. A minha vontade é de sair desse mundo. Você estuda as 4 cartas da prisão de Paulo, estuda a carta de Filipenses. Paulo velho, Paulo esperando só o decreto de um rei para ele ser decapitado. Uma carta que só fala de alegria. Só fala de alegria. Uma carta que ele diz assim, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aonde está a sua alegria, meu irmão? Onde está a minha alegria? Está no Senhor? Ou será que a minha alegria está em conquistar uma coisa? Em que está a nossa alegria? Porque a nossa alegria, quando está focalizada no Senhor, Paulo vai dizer assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu vejo um homem chamado Martyn Lloyd-Jones, um homem que Deus usou tremendamente, uma doença terminal, com 80 e tantos anos de idade, a família orando para que Deus curasse. Ele chama a família e fala, gente, para de orar pela minha cura, deixa eu ir embora, deixa eu ir para a casa do meu pai, deixa eu estar com o meu Senhor.
Fala, que isso? Que isso? Eu acho que isso é um derramado, uma graça. Isso é uma operação que só Deus pode fazer nas nossas vidas. E quando eu começo a olhar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele está falando da graça de Deus. O último versículo da Bíblia, Apocalipse 22, 21, diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Eu creio que a igreja hoje tem feito da graça de Deus algo vã, algo sem valor. Porque Paulo diz assim, olha, eu trabalhei mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Que é isso, Paulo? É a graça de Deus. Eu gosto muito desse texto de Tito 3, de 3 a 8, quando ele diz assim, mostrando o operar da graça na vida de uma pessoa. Ele diz assim, pois nós também no outro tempo éramos nécios. Eu posso me colocar nisso. Eu com 18, 19 anos de idade, eu era uma pessoa nécia, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixão e prazeres. Quando eu leio isso aqui, eu vejo a minha vida. Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas aí entra o versículo 4. Mas quando apareceu, o quê? Mas quando se manifestou a benignidade de Deus, a palavra benignidade pode ser traduzida como graça. Mas quando apareceu a graça de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Passado. Porque a salvação está em Cristo. A salvação está em uma pessoa. E essa pessoa já fez uma obra por você e por mim, lá naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás. Então ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente. Se tem uma coisa que você não vai encontrar em Deus, é Deus miserável. Um Deus que faz meia sola. Não, ele diz, eis que eu faço novas todas as coisas. Ele pega e faz novo. E quando ele faz novo, ei, você quer mais dessa graça, você quer mais disso. Derramou ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça. Olha a justificação, pela graça. Tudo é pela graça. Nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quem não tem esperança de uma vida eterna, não vai encontrar esperança em nada aqui nesse mundo. Se a tua esperança é casar, se a tua esperança é ter um carro, se a tua esperança é ter uma casa, você está querendo coisa muito, muito michuruca. Mas quando eu tenho a esperança da vida eterna, Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. E estou plenamente certo, plenamente convicto que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. A visão de Paulo não era das coisas desse mundo. Aliás, ele vai dizer, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. As que se veem vão embora. As que se veem, morrem. As que se veem, acaba. Mas ele fala, mas atentando nós para as coisas que não se veem. Que são as coisas que não se veem? As coisas do alto, as coisas de Deus. Eu disse aqui domingo de manhã, quando você olha aquela galeria de Hebreus 11, os heróis da fé, eu fico olhando heróis da fé e fico vendo alguns nomes ali. E eu disse para Deus assim, eu não colocaria alguns nomes aqui nessa heróis da fé, não. Alguns até, Moisés mesmo era um que eu deixaria lá. Mas Sansão, eu não colocaria nesse herói nessa galeria de herói aqui, jamais. Eu só posso olhar para a vida de Sansão pelo prisma da graça de Deus.
Eu disse aqui, tem 3 coisas que eu vejo na vida de Sansão. Primeira coisa, a graça. Segunda coisa, a graça. E terceira coisa, a graça. A graça de Deus operando na vida dele. A graça de Deus trabalhando na vida dele. Eu fico pensando, como que Deus pode usar um homem tão moral e espiritualmente tão fraco? Como que Deus pode dar uma força física para um homem desse que era moralmente fraco? Eu tenho que olhar para a graça de Deus. A graça de Deus. O triunfo da graça na fraqueza humana. E parece que quanto mais fraco você é, quanto mais miserável você é, parece que esse aí é que Deus tem uma porção a mais da graça dele para dar e para operar, porque ele não é, como eu disse aqui, ele não é mesquinho. A Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é superabundante. E ela está aí, meu irmão. Ela está aí. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você pode ir diante desse trono da graça. Eu acho que o meu tempo já foi aqui. Tinha tanta coisa para dizer aqui. Mas eu gosto muito desse texto quando ele fala acheguemo-nos, pois, com confiança. Aonde? Diante do trono da graça de Deus. É para chegar de que maneira diante desse trono da graça? Confiadamente. Para recebermos graça, misericórdia e sermos socorridos no momento oportuno. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Você vai dizer, se você soubesse, você ia arrupiar os cabelos, como diz Humberto. Pois eu digo para você, vai diante do trono da graça de Deus e fala, Senhor, olha aqui. Eu careço da tua graça. Eu careço da tua misericórdia. E você vai ver ele. O que é graça? É Deus dando, fazendo tudo a quem nada merece. Você não merece da graça, eu não mereço da graça. Mas ele nos dá gratuitamente por graça. Olha, diz, pela graça você é salvo, mediante a fé. A fé não vem de você, é um presente de Deus. E não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, se a nossa vida está pesada, se a nossa vida está fora dos princípios da palavra de Deus, está fora dos planos de Deus, é porque nós queremos isso. Porque a graça está aí. A graça está aí para salvar, para santificar, para fazer tudo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí você vai usufruindo dessa graça, vai experimentando dessa graça, e essa graça vai... Eu gostei muito dessa frase de Lutero, quando ele, em oração, ele diz assim, Senhor Jesus, Tu és a minha justiça, Senhor Jesus, e eu sou o Teu pecado. Ó, tu és a minha justiça, eu sou o Teu pecado. Tomaste sobre Ti o que era meu, e colocaste sobre mim o que era Teu. Tu te tornaste o que não eras, para que eu me tornasse o que não sou. Sabe o que é isso? Isso é graça. Dom imerecido. Tão complexo. Tão incompreensível pela mente humana, mas tão simples. Tão simples. O fariseu foi orar. A Bíblia diz que ele orava de si para si. Eu não sou como os demais homens, adúlteros, roubadores, jejum 2 vezes na semana, dou de dia, tudo quanto postou. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E o outro nem ousava levantar os olhos no céu, batia, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus fala, digo-vos que este desceu para a sua casa justificado. Este quem? Esse que bateu no peito e disse, Deus tem misericórdia de mim. E não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado. Mas todo que se humilha será exaltado. E é exaltado por Deus. Não é por homens. Você está querendo ser exaltado por quem? Por homens ou por Deus?
E quando você se coloca diante desse trono e você bate no peito e diz: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Você vai ver dessa graça vindo, essa graça operando, essa graça fazendo, e você dizendo assim: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Absolutamente nada. É tudo pela graça. Paulo diz assim: aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que significa isso? Que a sua salvação, você se encontra com a graça, e esse processo de santificação é Deus derramando da porção da graça dele. Porque ele começou, ele vai terminar. Você fala: mas qual que é a minha parte então? A tua parte é querer isso. A tua parte é querer isso. Fala: Senhor, eu quero da tua graça. Eu quero isso para a minha vida. Por misericórdia, dê-me dessa graça, Senhor. Derrama essa graça no meu coração. E aí você vai ver Ele derramando, Ele operando, Ele fazendo, e você só contemplando isso e dizendo: Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Esse Deus de graça, Ele é maravilhoso. A minha oração, meus queridos, é que o Espírito Santo de Deus esteja arrancando tudo esse pecado que a Bíblia diz tenazmente nos rodeia. Desembaracemos-nos de todo pecado, de toda aquilo que Paulo diz: não vos conformeis com esse século, com esse mundo, com esse sistema do mundo. E às vezes nós vamos nos alimentando disso, e vamos nos alimentando disso com televisão, com internet, com Facebook, passando horas nisso. Ele está dizendo lá: vocês precisam aprender a separar o precioso do vil, apartar o precioso do vil. Falar: Senhor, opera isso na minha vida, peça que Ele tira. Eu já disse aqui, eu era um fascinado por Fórmula 1, doente por causa de Fórmula 1. E essas competições aí é tudo xuxa, tudo essa lambança que a gente vê aí. Aí você vai descobrindo depois nos bastidores, um cara manda frear para o outro passar, manda isso, manda aquilo, manda bater no outro, é tudo, essas competições, tudo comprada, tudo embolado, e você fica lá igual um bobo lá sofrendo, acordando 3 horas da manhã para assistir corrida, e treino, e aquela angústia, aquela coisa. Gravava toda a corrida, todo o treino. Um dia eu disse para Deus: Deus, isso está tomando tanto tempo da minha vida, Senhor, tira isso de mim. E olha, eu vou dizer para você, quando Ele tira numa graciosidade, não é uma coisa pesada. Você vai passar em frente da televisão, ver uma Fórmula 1 e dizer: puxa, que vontade. Isso é religião, a religião faz isso. Você vê e fica louco, mas quando Deus coloca a mão de graça dele e arranca, você fala: Deus, que coisa boa, agora eu tenho mais tempo para estar com o Senhor. Mas aí o capeta vai arrumar mais um monte de coisa para você fazer. Ele vai arrumar brinquedinhos e coisas para você fazer. E aí você tem que estar sóbrio, vigilante. A Bíblia fala: sede sóbrios e vigilantes. A Bíblia fala de separação, um povo separado. Esse é o Deus da graça, gente. E Ele pode fazer isso na sua vida. Ele tem feito na minha, e eu tenho pedido para Deus: Deus, eu quero mais. Eu quero mais dessa graça. Eu não quero ficar só nisso, não. Eu quero mais, porque eu vejo tanta graça na vida de Paulo, na vida de tantos homens. Eu falo: Pai, derrama mais dessa graça na minha vida. E eu sei que Ele pode e Ele faz. Eu gosto muito de um texto que eu disse hoje para a dona Tereza, hoje para a mãe do Mário Rocha, para visitar ela, antes dela fazer hemodiálise. Eu disse: dona Tereza, a Bíblia é assim: na perseverança ganhareis as vossas almas. Perseverar. Senhor, eu quero. E Deus sabe. Quando você quer, Ele sabe. Quando você quer realmente, Ele sabe, Ele vai te dar. Quando você não quer, Ele sabe que você não quer, Ele sabe que você está pedindo da boca para fora, Ele não vai te dar. Às vezes é por isso que nós não recebemos. Mas quando você realmente quer, e até esse querer, Ele que vai operar em nós. E aí você vai ver Ele derramando, fazendo e operando. Então, gente, eu acho que eu já falei até demais, mas infelizmente eu não falei 10% que eu queria. Mas eu creio que esse pouco o Espírito Santo há de incomodar o teu coração, para que nós possamos
querer mais, experimentar mais dessa graça de Deus. E dizer para Deus, Deus, eu quero. Vamos orar? Pai, nós queremos, nessa hora, Pai, diante de Ti, Pai, diante do céu, diante do inferno, diante dos principados, diante das potestades, nos colocar, Pai, diante do trono da Tua graça, clamando, Pai, por Tua graça nas nossas vidas, para que essa graça, Pai, seja superabundante nas nossas vidas. Pai, nós temos nos distraído tanto com tantas coisas desse mundo, mas por graça mesmo e por misericórdia, envia, Pai, Teu Santo Espírito, para que Ele esteja nos incomodando, para que Ele esteja operando em nós uma obra, Ele esteja operando em nós vida e não morte, bênção e não maldição. Opera isso, Pai, na minha vida, na vida da minha família, Pai, na vida de cada pessoa e cada família aqui representada nessa noite, para que nós possamos ser o bom perfume de Cristo, para que nós possamos ser sal, para que nós possamos ser luz nesse mundo, Pai. E com o único propósito, Pai, a glorificação do Teu nome nas nossas vidas. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar a Tua graça, a Tua misericórdia e a bendita pessoa do Seu Filho Jesus Cristo. Opera isso, Pai, em nós. No nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos a Ti e sabemos, Pai, que o Senhor opera infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. É no nome do Seu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.